Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 19. Eu quero falar com os irmãos. Meu Deus, já se vão lá 7h15 da noite, mas amém. Caiu alguma coisa aí? Aí, tá vendo? Por que eu perco as coisas? Obrigado, Edneu. Muito obrigado. Palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo de número 19. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 28. Diz a palavra do Senhor, assim mesmo assentados, mas com toda a reverência, a leitura da palavra do Senhor que diz, Lucas capítulo 19, verso de número 28 diz, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho, em que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? E eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então, o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém, amados? Até aí. Deus eterno, Deus todo-poderoso, obrigado, Pai, pela liberdade que temos de ler a Tua palavra. Senhor, e agora, ó Deus, eu te peço, usa a minha vida, para que, ó Deus, através do Teu Espírito, eu possa manifestar a Tua verdade. Não seja eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito por mim. Aparece o Senhor, diminua eu, Senhor. Assim eu clamo, repreende o mal, tudo aquilo, Senhor, que quer impedir o fluxo da Tua palavra. Senhor amado, nós agora amordaçamos, manietamos e lançamos em nome de Jesus para fora deste lugar tudo aquilo, Senhor, que se manifesta contrário à Tua palavra. Bendito seja, Senhor, aqueles que ouvirem, bem-aventurados sejam os que ouvirem e praticarem a Tua palavra. Assim eu clamo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a palavra do Senhor aqui narra a última semana, a penúltima semana de vida de Jesus Cristo como homem, como Deus encarnado. Jesus estava indo para Jerusalém aqui. Amém, amados? E ali ele já começaria a tratar das últimas coisas, que envolviam ali o seu ministério, para logo em seguida, amém, amados, ele ir ao Gólgota, ir ao Calvário, para ali morrer, para ali se sacrificar, por amor a cada um de nós, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que ele indo então, subindo para Jerusalém, ele para um instante, e a Bíblia diz que geograficamente, ele para aqui, perto de 2 cidadezinhas, de Betfagé e Betânia. E a palavra de Deus diz ainda um pouco mais, diz que era junto ali do Monte das Oliveiras. Havia uma comitiva indo com Jesus. Jesus estava indo com os seus discípulos. E depois desta parada e do que aconteceu aqui, que foi exatamente o momento em que Jesus envia os seus 2 discípulos, 2 de seus discípulos, para ir a uma aldeia, uma cidadezinha, colada ali neste lugar onde ele estava. Uma aldeia, e a Bíblia diz que Jesus instrui os seus 2 discípulos para irem àquela aldeia, para entrarem ali e procurarem uma jumentinha, um animal, um filhote de jumento, que estava amarrado, que estava preso a uma cerca,
junto à sua mãe, junto a uma jumenta. Aqui no livro de Lucas, não cita que esse jumentinho estava preso a uma jumenta, mas o evangelho de Mateus, se eu não me engano, e o de Marcos falam que este jumentinho, esse filhote de jumento, que não havia sido ainda montado por nenhum homem, ou seja, era um carro 0 quilômetro, vamos dizer assim, aquele carro que tem o estofamento coberto com os seus plásticos, que ainda cheira a novo, oh glória a Deus, um jumentinho que ainda não tinha sido usado, não tinha sido montado. Sabe-se que naqueles dias o jumento era um animal muito útil na lavoura, muito útil para o transporte, para longas jornadas, e aqueles que tinham jumentos, amados, normalmente eram pessoas de muita posse, eram pessoas de classe média alta, que conseguiam ter os seus carros 0 quilômetros, na época, os seus jumentinhos, que tinham ali, nascido em cativeiro, que tinham sido gerados justamente por terem jumentos, ou seja, aquelas pessoas que tinham as suas criações, que tinham ali, por causa das suas posses, condições de ter os seus jumentos, tinham então a possibilidade de gerar novos jumentinhos e assim então poder dar manutenção à vida e se enriquecerem e alcançar os seus bens tão valiosos naquela época. Assim era. Então a palavra de Deus diz que Jesus instrui 2 de seus discípulos para ir buscar ali aquele jumento e trazer aquele jumentinho para que Jesus, então, parado ali que ficou naquele lugar, pudesse montar naquele jumento e aí, então, entrar sentado sobre esse jumento, nas portas de Jerusalém. E a palavra de Deus, então, diz que aquele dia foi marcado por uma recepção gloriosa, uma recepção, amados, do ponto de vista espiritual, esplendorosa. Jesus foi recebido, então, ali, com o povo enfileirado, e Jesus, então, passando pelo meio, pelas portas de Jerusalém. A palavra de Deus diz, então, que o povo estava com palmeiras, querido? Aquela planta, aquela árvore chamada palmeira, muito presente, muito frequente, a existência disso naquela região, Então, juntamente com a tamareira, juntamente com outras árvores, a palmeira era uma árvore, era uma planta muito comum naquela região e, queridos, tinha um simbolismo tremendo. A folha da palmeira, representa a vitória, representa, queridos, tem um simbolismo de celebração, de vitória. E a palavra de Deus diz que Jesus então foi recepcionado. Vamos ver aqui, verso de número 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra, glória nas maiores alturas. Então, amados, era algo que estava acontecendo ali e que havia sido profetizado por Zacarias, quando Zacarias, então, pelo Espírito, muitas décadas, alguns séculos atrás, havia sido profetizado por Zacarias que Jesus, então, o Filho de Deus, entraria pelas portas de Jerusalém montado no jumentinho, dizendo, aí está Sião, o teu Redentor. Então, essas coisas aconteceram para o cumprimento desta profecia. Então, amados, há um elemento aqui chamado palmeira, e essa palmeira, querido, simboliza a vitória. Queridos, quando Jesus chega ali a Jerusalém, quando ele vem caminhando e para naquela região perto de Betfagé, perto de Betânia, aos pés ali do Monte das Oliveiras, Jesus chega ali, amados, como Jesus, o filho de José, para a grande nação, para Israel, para aqueles que o conheciam. Jesus era um homem e era filho de José, E a palavra de Deus diz, amados, que quando ele chega ali e monta no jumentinho, e ele então entra, e ele desce a montanha e começa a chegar às portas de Jerusalém, e os seus discípulos passam à frente e começam com palmeiras, dizer palavras gloriosas, palavras de adoração e de reconhecimento da autoridade celestial de Jesus. Jesus então agora, amados, deixa de ser somente o filho de José, Jesus o filho de José, para agora ser Jesus o filho de Davi. Amém, amados? Ele agora, amados, tem um reconhecimento de que
aquele que sentado estava sobre o jumentinho era aquele que podia todas as coisas. Era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aquelas palmeiras erguidas, aleluia, anunciavam a vitória de Jesus. Anunciavam, aleluia, a celebração da vitória, da vida sobre a morte. E eu quero começar esta noite dizendo: nas tuas mãos hoje há palmeiras, aleluia, colocadas nas vossas mãos. O Espírito de Deus vos dá, aleluia, aquilo que simboliza a vitória de Jesus Cristo em tua vida, a vitória da vida sobre a morte, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória da saúde sobre a enfermidade, a vitória da riqueza sobre a pobreza, a vitória dos valores éticos sobre a falta da ética, a vitória do caráter santo, aleluia, contra aquele tipo de caráter que o mundo quer gerar no homem, aleluia, o mau caráter. Jesus hoje, através do seu Espírito, te concede palmeiras, aleluia, e você poderá, aleluia, celebrar a vitória daquele que é o Filho de Davi, aleluia, Jesus, o Filho de Davi, aleluia. Você tem essas palmeiras nas suas mãos. Você tem motivo. Você tem, aleluia, fundamento. Você tem, aleluia, uma base sobre os teus pés que te podem confirmar, afirmar e gerar no teu coração um sentimento de que por mais difícil que seja uma situação, por mais contrária que possa ser, Jesus, estando presente na tua vida, se você buscar um jumentinho, se você desatar os nós da tua vida e você apresentar o jumentinho a Jesus, Ele então se levantará, se colocará sobre esse jumentinho na tua vida, e Ele entrará pelos portais da tua vida, e você correrá lá na frente, e você agitará as palmeiras, dizendo: eu tenho vitória na minha vida. Mas é preciso buscar o jumentinho. Tu precisa buscar o jumentinho. Sacode teu irmão e diz: tu precisa buscar o teu jumentinho. Jesus precisa entrar nas portas de Jerusalém. Você está entendendo? Jesus quer entrar, mas há uma profecia que aponta para Jesus e diz dele: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abre comigo lá em Apocalipse. Oh, aleluia. Abre comigo Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Olha a diferença agora dessa figura que estava chegando em Jerusalém, humilde, com alguns seguidores, que necessitava agora da ajuda de discípulos que o colocaram sobre o jumentinho. E agora, queridos, uma figura conhecida pelos homens naquela época como Jesus, o filho de José. Um Messias limitado, um Messias sofredor, um Messias com algumas impossibilidades, dada a natureza humana que nele, que se manifestava ali naquele momento em Cristo. Jesus era um homem com suas limitações, então Jesus, o filho de José. Mas olha agora a diferença, passado o tempo e a consumação das coisas, aquelas que a gente aguarda tanto. Olha o que a palavra do Senhor diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, olha só, são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E olha, seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente
pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Olha a diferença do filho de José para agora verdadeiramente o Messias, filho de Davi, o ungido de Deus, o prometido do Senhor, o Salvador, o Redentor. Amado, amada, nós passamos por um processo humano que nos gera sofrimentos, que nos gera dores, que nos gera problemas, que nos gera perseguições, que nos gera angústias e tristezas, que muitas vezes, amado, nos rouba a saúde, nos rouba o emocional, nos rouba uma série de valores. Mas eis que se levanta agora, não um Messias limitado, não um Messias sofredor, mas agora Jesus sentado no jumento, entra pelas portas da cidade, agora anunciando que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. E aqui está a figura derradeira dele, sentado não num jumentinho, mas sentado num grande cavalo branco. É essa transformação que Jesus tem proposta para mim e para você. As situações humanas, as questões terrenas, quando, amados, entregues nas mãos do Senhor, elas sofrem uma transformação poderosa. Quando entregues nas mãos do Senhor, quando o Senhor se senta sobre, quando o Senhor se apodera disso, e Ele conduz, a entrada será triunfal. E é isso que Deus quer gerar na minha e na tua vida hoje. Deus quer te levar por entrar em portais que haverão celebração, palmeiras sendo agitadas, vitória do Senhor sobre a tua vida. É isso que Deus. Mas pastor, minha vida está tão diferente. Mas pastor, o quadro da minha vida não parece esse quadro de celebração com palmeiras agitadas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse Palmeiras aqui não tem nada a ver com aquele outro lá, hein? Entendeu? Aquele lá do Parque Antártica. Estou falando do Palmeiras, que simboliza vitória. Amém? Celebração. É Palmeiras com P minúsculo, né? Não é um substantivo aqui. Mas, queridos, Deus tem essa porção para as nossas vidas. Mas essa entrada triunfal de Jesus, que agora mostra Jesus, filho de Davi, e não Jesus, filho de José, exigiu a presença deste elemento chamado jumento, desse animal de carga, que, queridos, entra nessa história aqui, hoje, para simbolizar algo em nossas vidas que é imprescindível para que a vitória de Jesus se manifeste em nossas vidas. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, que esse jumentinho estava onde? Atada, estava presa, estava amarrado. Aonde? Numa cerca dentro de uma pequena cidade. Queridos, vamos nos apegar agora a essa questão do nó, a essa questão agora da amarração. Sabe, queridos, o que significa desatar? Tirar o laço ou o nó, abrir. No sentido figurado, significa decidir, resolver, libertar, rescindir. Sabe o que é rescindir? Tornar nulo, sem efeito, invalidar. Desatar significa soltar-se, desabrochar. Então, amados, esse jumentinho que estava preso simboliza, queridos, algo que Jesus precisa e quer montar, mas que precisa de alguém disposto a sair de onde está, ir de encontro a esse jumentinho, achá-lo e agora ter o trabalho de desatar os nós que prendem o seu jumento, para que este possa então chegar-se a Jesus e o entregar ali, para que Jesus possa montar sobre ele e definir agora um tempo, aleluia, de vitória e celebração em nossas vidas. Talvez eu e você, talvez não, eu tenho certeza, áreas de nossas vidas estão com muitos nós. Tem muita coisa amarrada em nossas vidas.
Sabe, queridos, nó representa estar, por exemplo, apertado. Quem aqui gosta de usar gravata sabe que não existe nada pior do que um nó de gravata muito apertado. Começa já incomodando, mas depois de uns 15 minutos com aquilo, você pode ver. É um tal de começar a soltar o nó da gravata. Né? Queridos, o sentido do nó nesta noite, eu quero fazer você entender e compreender que são situações que, queridos, nos apertam, que nos amarram, que nos sufocam, queridos, que nos impedem, sabe, amados, que nos prendem. Por exemplo, financeiramente estamos apertados. Sabe, queridos, não podemos sonhar, não podemos projetar, temos que estar sempre dentro de limitações. Muitas vezes, amados, há momentos da vida em que se é convidado para comer uma pizza com a galera, não dá porque eu não tenho grana. Chega a época de ir para o acampamento dos jovens, para mim não dá porque eu não tenho dinheiro para pagar. De repente, no final de ano, muitos projetam viagens de férias, mas quantos, muitas vezes, estão apertados num nó financeiro e não podem viajar, porque todo ano é a mesma história, não tem dinheiro, não sobrou dinheiro. Sabe, amados, estarmos amarrados, por exemplo, na vida, sem progresso, vivendo, queridos, sem mudanças. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra dia, sai dia. E há algo em nossas vidas com nós que impedem o progresso, o crescimento. Passa um tempo, alguém que a gente não vê faz tempo, de repente cruza com a gente numa coincidência, dentro de um shopping, dentro de um supermercado. E aí aquela pergunta, quanto tempo? Como você está? E aquela pessoa começa a dizer, eu entrei na faculdade, terminei a faculdade, fiz outra faculdade, terminei outra faculdade. Agora estou quase aí conquistando uma vaga de vice-presidente numa empresa. E aí, queridos, muitas vezes a gente vai diminuindo, torcendo para que aquela pessoa não faça a mesma pergunta e diga, e você, conta lá as novidades. E muitas vezes, amados, não temos novidades para contar. Sabe, queridos, coisas amarradas, o jumento está amarrado. A nós, prendendo o jumentinho. Queridos, quantas vezes na vida a gente não consegue tomar uma decisão na vida. Porque, queridos, nós estão nos prendendo, amarrações, tiram a coragem de uma decisão que poderá mudar a vida, que poderá mudar a história, que poderá mudar o rumo da vida. Mas que dependem de uma decisão, que dependem de uma assinatura, que dependem de uma coragem, sabe, queridos, para se chegar diante de alguém e dizer, eu quero. Mas quantas vezes, queridos, ensaiamos uma decisão, cogitamos dela, à noite perdemos o sono, semanas a fio, angustiados, desejando tomar uma decisão, mas a nós, impedidores, e nós não conseguimos desatar e levar à presença de Jesus. Quantas vezes, queridos, estamos presos por limitações físicas, maldita enfermidade, que nos impede de saborear, de experimentar a vida, que tira da gente, sabe, determinados alimentos. Queridos, eu oro a Deus e eu oro, Senhor, não permita que eu tenha alguma enfermidade que depois eu não possa comer barrigada, panceta, que me impeça, Senhor, nunca comeram panceta? Está perdendo, irmão. É parente da barriga, do toicinho. Sabe, queridos, Senhor, não deixa eu ficar enfermo do meu estômago, porque eu gosto de uma costela com aquela gordura amarela. Eu vou na gordura, irmãos. Sabe, amados, mas quantas vezes somos acometidos de enfermidades, limitações físicas, biológicas, emocionais, que nos impedem de sorrir, que nos impedem de acordar pelo sábado de manhã com um desejo enorme de ir para o parque, para não fazer nada. Mas, queridos, ao invés disso, nos trancamos num quarto escuro, porque essas limitações emocionais desligam a luz, apagam a claridade, escurecem o ambiente do coração.
estamos com nós emocionais, estamos com nós físicos. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus te capacitará, como capacitou 2 dos seus discípulos, para ir encontrar a jumenta e desatar os nós, e levar para que Jesus monte e entre triunfalmente pelos portais da tua vitória. Se hoje existe limitações físicas por causa de enfermidade, põe a mão na testa dessa menina aí, ó. Recebe essa porção na tua vida. A limitação da enfermidade, esse ano ela cai por terra em nome de Jesus. Não passará desse ano. E aquilo que te impede de realizar, aquilo que te acometeu, aquilo que te roubou, vai ter que te devolver. É ordem do Senhor Jesus. É ordem do Senhor Jesus. Sabe, amados, porque há muitas enfermidades que são sentenças terríveis na pessoa, e ela diz, você não vai fazer isso, você não vai poder mais, você não vai poder mais ir, poder mais escolher um cardápio, você vai ter que comer das espécies, roupas, você vai ter que ir de roupas, queridos, só amarrar. Deus nos dará hoje para que nos aperta, a nos com aqueles que nos que impede de se abrir para você por causa de um cadastro, de um histórico, de alguma outra situação, de dizer a por Deus hoje, para te revelar, Deus vir nesta noite, para que portas sufocadas abram. O conceito de desatar também é libertar. Oh, aleluia! É abrir em nome de Jesus. Nó, queridos, muitas vezes significa permanecer debaixo de uma sentença, de uma maldição familiar. Muitos de nós aqui talvez tenhamos tido experiências do passado, com um pai, uma mãe, uma família, que gerou muitas vezes sentenças, uma herança maldita, que continua batendo na nossa vida, que continua gerando impedimentos. Às vezes, amados, são características, são traços da personalidade que remontam tempos passados, experiências passadas. Estes nós vão se abrir hoje. Maldição familiar cai hoje, acaba hoje. Influências malignas, sabe, queridos? Influências do desamor, influências do desafeto, influências do carinho que não foi dado, influências, sabe, amados, do zelo que não foi oferecido, do cuidado que não se teve. Deus hoje tira de corações, Deus hoje sara a solidão, Deus hoje sara timidez, Deus hoje dá encorajamento. Esse nó vai ser desatado, você vai levar esse jumentinho para Jesus montar, em nome de Jesus. Sabe, Deus tem essa porção na tua vida. Nó, queridos, muitas vezes está num coração que não consegue perdoar. Queridos, as maiores bênçãos, as maiores liberações da Bíblia, elas são geradas a partir de um coração que perdoa. Mas muitas vezes guardamos mágoas, guardamos rancores,
mesmo, queridos, com pessoas que de fato nos maltrataram, que de fato fizeram mal para nós, mas há um poder libertador de Jesus hoje, que entrará em corações e quebrantará corações de pedra, serão corações de carne. Deus te dará capacidade para perdoar e esquecer, e você será libertado e partirá para grandes conquistas, porque Deus diz hoje, há corações que não perdoam, que não experimentarão o meu melhor. Esses nós serão desatados. Sabe, amados, timidez, medo, insegurança, falta de coragem para alguma coisa, fobias. Sabe, amados, parece brincadeira, mas há muitas pessoas que perdem grandes oportunidades na vida por medo, que não experimentam, sabe, que não têm experiências boas da vida, por causa de fobias, por causa de medo, por causa de timidez. Sabe, amados, quando Deus aparece diante de Moisés, e você sabe, com a proposta de torná-lo um grande libertador de Israel. A palavra de Deus fala que Israel estava preso, estava ali dentro de um cativeiro muito longo, 400 e tantos anos de cativeiro, debaixo da opressão de Faraó e Egito. E a palavra de Deus então diz que, ouvindo o clamor do povo de Israel, Deus então se lembra do pacto que ele tinha com o seu povo. E se levanta agora e identifica em Moisés um potencial enorme de libertador. E ele aparece então para Moisés de uma forma sobrenatural, na sarça ardente. Moisés se aproxima, Deus diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás pisando é santo. E Deus então faz uma promessa, sabe, de constituição para Moisés. E Moisés, queridos, declina, desiste, abre mão desse propósito poderoso na vida dele. Propósito de Deus para com a vida de Moisés. Moisés, por causa da timidez, por causa, sabe, queridos, de uma insegurança, por causa de uma insatisfação consigo mesmo. Senhor, tu sabes que eu tenho uma pesada língua. Então, amados, talvez Moisés tivesse problemas para se expressar. Talvez Moisés tivesse problemas para colocar palavras. Talvez ele gaguejasse. Talvez, queridos, ele tivesse grandes problemas na hora de se expressar ou de colocar os seus argumentos. E ele estava abrindo mão de uma grande oportunidade por causa da timidez, por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa, queridos, da falta do encorajamento. Deus hoje desata esse nó. Deus hoje entra no teu ser, Ele entra hoje, aleluia, sabe, dentro do teu coração, no teu emocional. Ele vai destravar o mecanismo que trava a tua língua, que trava a tua vontade, sabe, amados, que trava muitas vezes você diante de um público, diante de um povo, diante de um chefe, diante de uma família, diante de uma circunstância. Deus hoje torna tímidos, corajosos, para a glória dEle, em nome de Jesus. Aleluia. São nós que serão desatados hoje. A gente vai começar a orar. E você vai ver como Deus vai reagir e agir no nosso meio. Sabe, amados, quantos muitas vezes estão amarrados, estão com nós na vida, que o impedem, queridos, de se encontrar emocionalmente. Não conseguem achar alguém que o ame e não conseguem achar alguém para amar. Muitos, queridos, sabe, amados, estão aí impedidos para um relacionamento de amor, um relacionamento pessoal, verdadeiro, santificado, marcado e desejado por Deus. Sabe, amados, às vezes estão debaixo de um nó, de uma amarra impedidora, para que flua a vontade de Deus na questão emocional. Estou dizendo para você hoje, solteiro, que Deus pode abrir os teus caminhos hoje. Liberar aquilo que de repente está te amarrando, impedindo você de encontrar a felicidade no amor. Porque Deus é aquele que faz com que o solitário tenha uma família. É promessa de Deus. Amém? Mas o que precisou para isso? Para a gente começar a orar. A palavra de Deus diz que Ele chama 2 discípulos. E ali
e determina para aqueles discípulos que eles então saiam dali e se dirijam para uma aldeia, para um lugar desconhecido para eles. Jesus aqui os envia, mas não envia somente um. Para Deus diz que ele envia 2 discípulos. Sabe por quê? Porque se um cair, o outro o levantará. Porque se um desanimar, o outro o encorajará. Amado, o processo de libertação de nós da tua vida começa hoje, a partir deste versículo. Abre comigo lá, no livro de Atos, capítulo de número 10. Rapidamente, para você entender o que hoje Deus vai gerar na tua vida. Atos, capítulo de número 10, verso de número 37 e 38 diz: vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, é um discípulo, e poder é o outro discípulo, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esses 2 discípulos que Jesus enviou nos representa hoje para nós, que temos, né, e que precisamos de nós desatados em nossas vidas. Deus hoje libera o seu Espírito e libera o poder, aleluia, nas nossas vidas. O Espírito Santo e o poder de Deus hoje se arvora, se manifesta em nosso meio. E eles gerarão em nós poder e autoridade para destruir, aleluia, toda a opressão do diabo, toda a amarração. Porque a palavra de Deus diz aqui, aleluia, que com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo que é nó na tua vida, hoje recebe o Espírito de Deus e o poder celestial para te fazer fortalecido no Senhor, para poder, aleluia, fazer com que tuas pernas corram, para que teus braços alcancem, para que tua mente raciocine, para que teu emocional se equilibre, para que você encontre as mentas e a desate em nome de Jesus. Você recebe o poder de Deus, você recebe o Espírito Santo de Deus, aleluia. Isto se manifestará na tua vida. E olha o que ele fala, voltando lá no livro de Lucas, capítulo 19, olha que coisa maravilhosa, dizendo-lhes, olha aqui, ó, ide à aldeia fronteira. Sabe o que é uma fronteira, queridos? É uma linha divisória que divide 2 nações. De sorte que quem está aqui não pode ir para lá. E de quem está do lado de lá não pode vir para cá. A nós, em nossas vidas, queridos, há amarrações que têm gerado verdadeiras divisórias. Linhas divisórias em que não nos permite alcançar o lugar da nossa bênção. Quando parece que vai acontecer, quando parece que agora chegou o tempo da minha bênção, tudo se desfaz. O inimigo consegue colocar uma fronteira e ele se posta como guarda dessa fronteira e diz: tu não passarás para o lugar da tua bênção. Mas hoje Deus se levanta, e eu me levanto na tua vida como uma voz profética e declaro que as fronteiras da tua vida cairão, as linhas divisórias que te impedem de passar para o outro lado, e é lá que está a tua bênção, em nome de Jesus, serão removidas da tua vida. Jesus disse para aqueles discípulos: ide à aldeia fronteiriça. Deus deu carta de autoridade, Deus deu legalidade para os seus discípulos. Deus hoje constitui autoridade, põe cartas legais na tua mão, e quando você chegar na linha da fronteira, o diabo dirá: não passarás. Tu levantarás a carta e dirás: meu Deus me liberou, eu vou em nome de Jesus. São projetos, são sonhos que quase se materializam e não se materializam. A partir de hoje, nós vamos começar a contar as bênçãos. Aleluia, as fronteiras terão que ceder.
os lugares fronteiriços terão que sair. Deus vai alargar a estaca da nossa casa, a estaca da nossa tenda. Nós vamos progredir, nós vamos crescer, nós vamos expandir o território, as conquistas da nossa vida. Porque o Senhor hoje nos capacita. Tem uma jumentinha, tem um jumentinho que precisa ter os nós daquela corda que o prendem, precisam ser desatados. Amém? O que é na tua vida, que quando você quase está chegando a um muro impedidor, há uma ponte, queridos, que foi quebrada. Essa ponte que dividia, que ligava essa terra daqui com a terra de lá. E lá está a tua bênção, lá está teu Canaã. Lá está a terra prometida do Senhor na tua vida. Terra que mana leite e mel, não importa qual seja a área. Pode ser a vida financeira, pode ser a saúde, pode ser o ministério, pode ser o que for na tua vida. Está do outro lado do rio. Havia uma ponte, mas ela foi quebrada. Há uma divisória impedidora. Deus abre essas águas hoje, como abriu o Rio Jordão, como fez nação de Israel passar com seus pés em seco. Deus tira essa linha hoje. Deus está dizendo no meu coração, e eu repito, não haverá fronteira que te impedirá de chegar à tua terra prometida. Bênçãos de Deus, promessas de Deus vão se manifestar. O Espírito me fala de cartas, de documento que te dará, aleluia, autoridade, de chave, que será dada na tua mão e você dirá, é meu, é meu. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Jesus então ao enviar e dizer, ide à fronteira, e a palavra do Senhor diz, e ali, ao entrar, oh glória a Deus, oh aleluia, diz assim, ó, achareis preso um jumentinho. Aqueles discípulos, para desatarem o nó, agora, com autoridade para entrar na terra fronteiriça, teria que agora, queridos, procurar qual seria o jumentinho e onde estava ele, para que pudesse levar aos pés de Jesus. Isso significa, amados, que para que nós se desatem, para que amarrações em nossas vidas caiam, nós precisamos procurar com afinco. Abre comigo, a palavra do Senhor rapidamente no livro de Jó. Capítulo de número 17. Jó, capítulo de número 17. Verso de número 9. Diz assim, ó. Eu declaro profeticamente isso na tua vida, ó. Contudo, o justo, há justo aqui? Amém? Há justo neste lugar? Cadê o justo? Levanta a mão. Aleluia. Se você foi justificado pelo sangue de Jesus, a palavra de Deus está falando com você, ó. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Sabe, amados, muitas vezes nos cansamos nessa luta por ver os nós de nossas vidas desamarrados. Às vezes, queridos, nos fadigamos e desistimos. Sabemos o que precisamos, sabemos o que é que está preso. E tentamos, e lutamos, e vamos à igreja, e jejuamos, oramos, ouvimos louvores. Sabe, amados, fazemos um exercício espiritual contínuo. Mas chega uma hora, queridos, que porque as coisas não aparecem, não achamos, vem um sentimento de desistência, vem um sentimento de entregar os pontos, vem um ímpeto de parar, de deixar de investir, de desistir. Mas hoje, Deus renova as nossas forças. Aquilo que você está procurando, Deus te diz hoje, você vai achar. Deus guiará os teus pés, dizendo aos teus ouvidos, este é o caminho, andai por ele. Isso eu quero te dizer, que você não dará mais com as
com a tua, sabe, em portas erradas. Você não terá diante de você mais escolhas erradas, sabe, amados? Você não perderá mais tempo. Deus te levará diante do teu jumentinho. Você desamarrará esse jumentinho e levará aos pés de Jesus, porque a tua procura hoje será fortalecida pelo poder do Senhor. A palavra do Senhor diz: aleluia, o justo segue o seu caminho. Nada nessa terra, nem ninguém, nenhuma opinião contrária, nenhuma situação contrária vai ser suficiente para impedir você de continuar procurando a tua bênção. Deus renovará a tua vontade de orar. Deus renovará a tua fé. Deus renovará, aleluia, o teu emocional. E você, como aqueles discípulos, achará em meio a tantas oportunidades a porta do Senhor. Você não vai achar uma porta. Levanta a sua mão. Você não vai achar uma porta. Você vai achar a porta. Gabriela, o Senhor te diz hoje, você vai achar a porta. Porque a porta que Deus te reservou está aberta. E Ele mostra o caminho da tua porta, querida. Sabe, amado, Deus te levará à porta. Louvado seja Deus. Chega de perder tempo. Chega de dar com os burros na água. Chega de fazer escolhas erradas. Deus te fortalece. O justo seguirá o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais. Há uma porção que te fará crescer mais e mais nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. E quando a palavra do Senhor diz, aleluia, achareis preso aquele jumentinho em que jamais homem algum montou. A palavra de Deus diz, soltai-o e trazei-o. Aleluia. Aqueles homens, amado, de fato, encontraram aquele jumentinho. Eles finalmente, queridos, acharam aquele animal. E agora que o acharam, a palavra de Deus diz, soltai-o. Soltai-o. Foi uma determinação de Jesus. Vejam, aquele jumentinho e aquela jumenta tinham um dono. Eram propriedade particular de alguém. Mas agora Jesus queria usar. Agora que Jesus iria montar nele, agora Jesus ia gerar o triunfo, o reconhecimento de grandeza. Jesus agora seria aclamado. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Deus. Só que aquilo estava na posse de alguém. Além de amarrado que estava, ele pertencia a um dono da terra. Mas a palavra de Jesus era contundente, era forte, era determinante. Soltai-o. E quando Jesus lança essa palavra aos seus discípulos, eu vejo espiritualmente um transferir de autoridade poderoso. Quando Jesus diz soltai-o, o hálito de Jesus, o som, o timbre da voz de Jesus ecoa no coração daqueles dois discípulos, e eles saem daquele lugar e vão para a fronteira, entram na aldeia decididos a encontrar e soltar o jumento. Essa voz continua ecoando desde aqueles dias, desde 2000 e tantos anos atrás. A voz de Jesus ecoa hoje aqui. E Jesus sopra o teu ouvido hoje e diz: soltai-o, desatai o nó, tirai as amarras. A banda vai cantar. E enquanto a banda canta, você que tem alguma coisa na tua vida que está emperrado, amarrado, que está pedindo você de desachar, sabe, parecer,
de nascer. Aquilo que está impedindo você de progredir, de experimentar o novo. Veja, queridos, aquele jumentinho tinha uma característica: é um animal que nunca havia sido montado por nenhum homem. Você que está esperando o inédito de Deus, o que nunca experimentaste, é isso que Deus hoje te diz: soltai-o. Deus transfere hoje a autoridade, como foi transferido naquele dia para aqueles 2 discípulos. Deus te dá uma ordem hoje, e junto com ela te põe poder na tua mão, para você vencer a timidez, o medo, a insegurança, os laços com o passado, o perdão que você não consegue dar, libertar novos projetos. Amados, se você hoje está de conforto, mas você sabe que aquilo lhe garante alguma coisa, mas ao sobejo, hoje soltai-o. Deus quer te levar para lugares que sobejam a tua vida. Se hoje você tem físico, se você tem uma enfermidade que te impede de seguir, como diz a promessa de Deus, o justo seguirá e continuará seguindo. Se você tem alguma espécie de amarração, de nó, sai do teu lugar e nós vamos começar a orar aqui em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ecoa no meu ouvido: soltai-o e trazei-o. Você vai soltar essas amarras, esses nós, você vai levar até Jesus, e Jesus vai montar nesse jumentinho, e esse será chamado, aleluia, o dia da glorificação, o dia da celebração. Você vai ficar mais leve, você vai ficar solto, você vai ficar liberto, aleluia. Você vai ver portas se abrindo, aquilo que te impedia não será mais impedido, as fronteiras largarão, com passos largos andarás pela terra chamada vida. Aleio nisso, e eu profetizo na tua vida hoje. A banda tá, vamos louvar ao Senhor. E você pode sair do teu lugar. Pastores, vamos ficar aqui. Nós vamos trabalhar hoje em nome de Jesus. Sopra Espírito. Aleluia. Eu sei que tem coisa que precisa ser desatada hoje. Levanta os caídos. Aleluia. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Aleluia, Jesus. Nós queremos ver, Senhor amado, os laços sendo abertos, correntes sendo, Senhor amado, quebradas, trazendo vida. Nós queremos ver os nós desatados, o nó da angústia sendo removido. Junta os pedaços, soltai-o, já ouço soltai-o, ruído soltai-o do teu agir. Aleluia. Faz levantar o vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar. Recebe, Senhor, da multidão de caídos. vem, Senhor amado, vem libertar em nome de Faz, Jesus. Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, Aleluia. tudo vai se soltando, vai soltando, vai soltando. Os tudo volta ao serão lugar. liberados. Quando o Aleluia, vento serão abertos em quando o nome de vento Jesus. soprar, Leva o jumentinho para tudo Jesus. vai se
Aleluia. Aleluia. Só os instrumentos. Senhor, recebe essas vidas agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, o que é o nó na vida dos meus irmãos? O que é, Senhor amado, que sufoca? O que é que impede? O que é, Senhor, que estreita as fronteiras e não permite o crescimento? Soltai, soltai as amarras do jumentinho, a fim de que Jesus monte sobre ele e te leve ao lugar do triunfo, ao lugar da comemoração. Vem, Senhor amado, tocar. Vem revestir, Senhor, em nome de Jesus. Dar as estratégias, dar, Senhor amado, autoridade, poder e o Espírito Santo, para que toda opressão do diabo seja tirada. Angústias do passado, heranças familiares, Senhor, que hoje ainda representam nó, está repreendida a timidez. Enfermidades são curadas hoje, para que se alegre o coração do justo. Deus opera hoje poder, força, autoridade, para que o nó seja desatado. Sai todo nó, quebra agora toda autoridade contrária. Ele vai ter que entregar, para Jesus usar. É teu, pode levar. Jesus vai usar. O dono do vento vai te ceder. Liberação financeira, liberação, vida profissional. Sai todo impedimento, sai todo nó. Recebe a cura daquilo que te impede de ser feliz. Sai as dores, sai dor, sai mal. O jumentinho está sendo solto. O Espírito de Deus e o poder te fortalecem para você soltar as amarras. Jesus vai montar nisso. O novo de Deus, o novo de Deus. Alabachari anda, alabaçoi. Hoje tem uma palavra de liberação na tua vida. Unge ela aqui, pastor. Gi, Deus mostra hoje nós, na tua vida, sendo removidos por Deus, a força de Sansão, a autoridade da força de Sansão, seja no teu espírito. O poder que operava em Sansão, que tornava as amarras como linhas, as cordas que prendem. Hoje Deus te dá força para você quebrá-las como se fosse linha de algodão. Você vai conquistar, você vai alcançar os teus sonhos. Deus te fortalece hoje, porque o Senhor te chama de justo, 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 justo é o teu, justo é o teu nome. Rish, 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 Shabai, Shabá, 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 Chamae, Chemash. Quebra hoje, quebra, quebra, quebra. No maná, Chamaish, Recantalashi, vai, Amasudori, Keyete, Isha, Remanado, Toishari. Senhor, põe diante de teu jumentinho. Senhor, te dá habilidade para desatar os nós. Timai que falam contra ti, mas o Senhor te diz:
Eu te represento. Eu sou por ti, diz o Senhor. Diante de ti está o meu Espírito. Eu sou a cédula da tua identidade. Eu falo por ti diante dos homens. E aquele que depõe contra ti, depõe contra mim, diz o Senhor. O que duvida de ti, diz o Senhor, duvida de mim. Te tenho por autoestima, diz o Senhor. Eu assino debaixo do teu nome e te digo: és minha. Eu te tenho em minhas mãos. E hoje ponho força em teus braços para que desates os nós. Halamanayeshi, Pai. E andarás com liberdade na terra que é tua. E eu marco a planta de teus pés hoje e alargo as estacas da tua tenda. Hamanatoyeshi, Pai. Fronteiras não existirão mais. Tu decidirás, tu cogitarás no teu coração, e diz o Senhor, e eu farei com que aconteça. Tu pensarás, e eu direi, seja. Namaete, Pai. Tu projetarás, e eu direi, assim seja. Lavaie. Tu ordenarás, e eu direi, seja. Rabateto. Porque sou eu que assino por ti. Eu te represento diante dos homens. Rabashaitika, Riche, Tomaiche, Timaço, Rinda, Eshie, Halaisha, Toeshiba. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Amaisha. Recebe saúde em tua vida. Recebe autoridade e cartas do teu Deus. Aleluia, que sejam definitivos. Oh, aleluia. A destruição dos nós, a desamarração dos laços impedidores de vossas vidas. O Senhor montará neste jumento e o dia do teu triunfo se manifestará. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Queridos, no próximo domingo nós vamos ter homenagem dos casais do mês de março. Se você casou no mês de março e você já tem relacionado o teu nome com o departamento de casais, você será homenageado no próximo domingo, então venha. Se você tem dúvida se o nome do casal está com os presbíteros, líderes do departamento de casais, procure-os, para que você possa então no próximo domingo ser homenageado, se você casou-se no mês de março. Temos a cantina, e hoje tem açaí, cheeseburger e refrigerante. E, queridos, tem um pedido de oração. A Daisy está internada com diabetes e pede oração. Lembrem-se